Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Elisiane e estou bem feliz de estar aqui com vocês com mais uma proposta do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Hoje nós vamos aprender sobre 2 espaços de Curitiba que desenvolvem um lindo trabalho, um trabalho muito importante para a nossa cidade. Eu vou mostrar para vocês algumas pistas para ver se vocês descobrem do que vamos falar hoje. Olha só, que espaço é esse? Será que vocês já conhecem, já viram, moram por perto? Umas floreiras, árvores, uma muda. Árvore de Natal, mas olha lá, uma árvore de Natal com flores. Mais flores, mais mudas de árvores, até o meu cenário aqui, olha. Vão prestando atenção. Eu acho que vocês estão quase acertando. E aqui chegou a última pista. Já acertaram, não é mesmo? Vamos falar de árvores e de flores. Isso mesmo. E você sabia que existem espaços que fazem as mudas de árvores e de flores que vão enfeitar, que vão ornamentar os espaços da nossa cidade? Vamos juntos nessa aventura? Para vocês copiarem a proposta, eu vou mostrar os materiais primeiro que nós vamos utilizar. Aqueles que vocês já estão acostumados. Lápis de cor, tesoura, apontador, né? Se quiser pegar caneta, canetinha, fiquem à vontade. O material que vocês estão habituados. E vou dar um tempo para vocês também copiarem a proposta de hoje. Nós vamos falar sobre Horto Municipal de Curitiba. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a proposta, prepararem os materiais e aquele cuidado de higienizar as suas mãos. E logo, logo nós continuamos. Então, pessoal, se vocês não conseguiram separar os materiais, depois você vai ter essa oportunidade. E antes de começar a falar sobre esses 2 espaços de Curitiba, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai falar de hortos municipais. O horto do Guabirutuba e o horto do Barreirinha. Vamos assistir os vídeos?
coxinha. Esses biquinhos aqui, ele vai fazer sucção. E daí prende uma sementinha na ponta do bico. E quando ele faz esse movimento, ele sopra a semente cai pelos canudinhos nas... É bem simples. Abaixa lá, ó. Ó, suga, ó. Conforme o tamanho da semente, troca o tamanho do bico, né? Tem desde o mais fininho até o mais... o maior diâmetro. Também não é tão grande assim, né? Mas é porque a semente não vai entrar lá dentro desse bico, ela só vai ficar presa na ponta. Vai ficar presa na ponta e quando ela faz aquele movimento lá, ela sopra a semente e a semente cai nas células. E aí, gostaram do vídeo? Vamos começar? Então, o Horto Municipal, ele fica no bairro Guabirutuba, né? É uma sede que pertence, né, à Secretaria do Meio Ambiente. E a sede Guabirutuba é responsável pela produção de mudas de flores, especificamente. Eu vou mostrar para vocês e vou explicando ao mesmo tempo. Então, na sede do Horto do Guabirutuba, existe uma placa de entrada, né,
dizendo que pertence à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Departamento de Produção Vegetal. Então, ele é responsável, né, pelas mudas de flores e de plantas que vão enfeitar a nossa cidade. Aqui vocês conseguem ver a parte administrativa, onde vai ter todo o trabalho, o encaminhamento pelos funcionários, né? O horto do Guabirutuba, né? Ele, então, nesse espaço, outra visão da área administrativa ali, ó, vou mostrar para vocês. Aqui uma face e aqui a outra. O Horto Municipal do Guabirutuba, ele sempre teve a missão de ornamentar a cidade, produzindo as mudas, desde 1936. E em 1959, né, que ficou especificamente para a produção das flores. Estão vendo esse espaço aqui? Segundo o funcionário, ele nos explicou que ali eles fazem os testes das plantas para ver se a espécie, quanto tempo ela demora para desenvolver, se ela vai ser adaptada para aquele local, para aquele clima. Então aqui eles fazem os testes. Estão vendo aqui a cobertura para os carros aqui? Aqui em cima também tem flores plantadas. E eu e a professora Eli, né, do programa Linhas do Conhecimento, fomos pessoalmente nas duas sedes para poder mostrar para vocês todo o trabalho desenvolvido. E quem sabe um dia, né, quando tudo isso passar, a pandemia passar, vocês também possam, através do Linhas do Conhecimento, conhecer esses espaços. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O Horto do Guabirutuba, ele é responsável por produzir as mudas e destiná-las para espaços públicos de Curitiba. Inclusive tem uma placa dizendo: a produção de mudas de flores é destinada exclusivamente aos logradouros públicos do município de Curitiba. O que quer dizer isso? Eu não posso ir lá e pedir uma muda para enfeitar o meu jardim, na minha casa. Elas são para enfeitar, né, para ornamentar os espaços públicos, os CMEs, as escolas, né, as ruas, praças, floreiras. Nós vamos ver isso com detalhes. Mas antes vou mostrar aqueles espaços que vocês viram no vídeo, né? Olha toda a extensão do Horto do Guabirutuba. Então aqui vocês podem ver toda a extensão, né, que vocês na verdade já viram no vídeo. Eu estou só relembrando. Olha todos os lugares onde tem mudas. Mas antes vamos falar então das sementes, que é a partir daí que teremos as mudas, não é mesmo? Então olha só. As sementes, elas vêm de outros países para o Brasil. Algumas são compradas dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha e da Holanda. Eu coloquei aqui as bandeiras para a gente lembrar. Então, vem de longe, não é mesmo? Mas vamos contar um pouquinho mais sobre o Horto do Guabirutuba. Olha só, duas imagens bem antigas, não é mesmo? Uma curiosidade, o Horto do Guabirutuba, antes, ele era um matadouro municipal de Curitiba. Então, essa é apenas uma curiosidade, né? Então, por volta, né, de 1930, segundo a imagem aqui, existia um matadouro, né, o abate do gado. E depois que se transformou na sede, né, do Guabirutuba de Flores. Olha só. Opa! Aqui temos mais imagens, né? Quando vocês olharam o vídeo, olharam as imagens, você pode ver que é a mesma estrutura, né? É só uma curiosidade, que tem mais imagens de quando já começou a ser destinado para a produção de mudas. Aqui uma imagem mais recente, né? Que hoje em dia é o Instituto Federal, que fica mais anexo ao Horto do Guabirutuba. Apenas uma curiosidade. Vocês podem se estender mais, né, na pesquisa, caso você se interesse.
Mas agora nós vamos falar sobre as etapas, desde a semente, né, até chegar na flor que vai ser entregue nos espaços públicos. Então nós temos aqui uma máquina, né, hoje em dia ela é automatizada, que permite a produção de muitas mudas ao mesmo tempo. Então, segundo vocês viram lá no vídeo, né? Aqui tem as ponteiras que vão fazer a sucção das pequenas sementes e depois vão sendo colocadas aqui através da esteira ali, nessa bandeja. Estão vendo aqui os amarelinhos? Aqui são as sementinhas, não sei se vocês conseguem ver. Elas são colocadas num substrato, um pouco de terra, um pouco de substrato, para que ela vingue melhor, não é mesmo? E até chegar nas lindas flores. Vocês conhecem essa flor? Essa é o amor perfeito. Depois dessa etapa, né, vocês estão vendo aqui, que começa a brotar, começa a germinar. É a fase da germinação. E ela então vai para um espaço mais adequado, onde tenha a estufa. Então ela vai ter um clima apropriado, vai ser protegida do vento, tudo para que tenha a garantia de que vai ter lindas flores. Olha aqui, já a mesma etapa da germinação, só que um desenvolvimento maior, né, das folhinhas. E elas vão passando de setores para setores. Vai tendo um melhor desenvolvimento, né? A mudinha ela fica, né, desse formato quando sai dessa bandeja e ela vai apenas se desenvolvendo cada vez mais, sendo cuidada, né? Então, a terceira etapa é esse desenvolvimento. Podem reparar como já estão aqui as folhinhas maiores, não é mesmo? E são separadas por espécies. As flores também seguem o clima, a estação da época. Então, são produzidas flores de acordo, né, com a próxima estação, para abastecer, para trocar os canteiros. Depois elas, né, vão se desenvolvendo até sair as primeiras flores. Bacana, não é mesmo? Mas existe também a fase da repicagem. O que é essa fase da repicagem? Então, as bandejas, né, vão passar por essa máquina aqui também automatizada, que vai fazer os furinhos mais rapidamente. E precisa da ajuda dos funcionários para colocar as mudinhas nesses furinhos. Vou mostrar uma imagem que vai ficar mais clara. Olha só os furinhos que eu falei. Então, aquela máquina vai fazer esse serviço e as bandejas vão passando por uma esteira e os funcionários vão colocando aqui nesses espaços. Então, num mesmo dia, são produzidas várias mudas. E conforme vai passando o tempo, né, as raízes vão se desenvolvendo melhor. Acontece a fase do enraizamento. Vocês podem ver ali, olha, em close, o desenvolvimento das raízes. Depois, essas mudas são colocadas nesse carrinho que permite o transporte, né, mais efetivo para outro setor. Então, vocês estão vendo que vai passando por várias etapas. As plantas vão precisar de maior luminosidade. Então, elas também vão para esse lugar que não é uma estufa, né? Ela precisa pegar uma maior luminosidade. Aqui está aberto o local, olha. Então, não tem problema com o vento, é mais que ela receba bastante luz. Eu esqueci de falar para vocês, mas no vídeo vocês lembram que o nome dessa máquina é sementeira. Até chegar na fase de crescimento. Olha as flores como estão bem desenvolvidas agora. Bonito, não é mesmo? E depois dessa fase, elas estão prontas para serem distribuídas. Nesta imagem, vocês podem ver as tonalidades. Então, são tonalidades específicas que podem ir para o jardim botânico, podem ir para o bosque alemão. Então, existe todo um estudo para ver quais são as flores que vão ser
utilizadas na próxima estação. E lembrando que apenas em espaços públicos de Curitiba, tá? A gente trouxe aqui, olha, algumas flores para vocês verem de pertinho. E tem também as floreiras que eu vou mostrar para vocês. As floreiras lá no Horto do Guabirutuba ficam sendo preparadas para serem substituídas. Você já deve ter visto algumas nas ruas da Cidadania, nas praças de Curitiba do centro. Então, aqui, olha, elas vão ser deslocadas inteiras e vai ser feita a substituição. Então, lá na praça, lá na Rua da Cidadania, vai ser retirada para trocar, porque provavelmente é uma troca de estação. Então, eles levam elas prontinhas e fazem a substituição. As flores, então, nós já vimos que elas vão para espaços públicos, né, em floreiras, e também vão enfeitar os canteiros. Você pode ter visto ao se deslocar para o seu trabalho, para a sua escola, né? Você pode ver que tem os canteiros aqui, ó. Que lindo, não é mesmo? Você já deve ter visto vários canteiros por aí. E tem também lá nas pistas uma imagem que eu mostrei, que eu vou repetir aqui. As árvores de Natal. Existe uma programação especial onde são plantadas em uma estrutura aqui de ferro. Olha os funcionários lá preparando, né? Aqui já é aqui no Parque Tanguá e aqui no centro de Curitiba. Então, elas são também especiais para datas comemorativas. Vocês podem até ver que elas são vermelhas, que fazem uma referência ao Natal. Belíssimas árvores de Natal. E também elas vão compor o Jardim Botânico. Olha só, que linda imagem, não é mesmo? E existem, né, datas especiais que requerem cores especiais. Né? Outubro rosa, amarelo, setembro amarelo. Então, existe todo, como eu falei para vocês, uma programação, né? Então, aqui é um belo, né, ponto turístico de Curitiba e que recebe muitas mudas. Aproximadamente 150 mil mudas vão só para o Jardim Botânico, que é um cartão postal de Curitiba, não é mesmo? Você já conhece? Olha, aqui tem os funcionários fazendo o plantio desse lindo cartão postal. Lá no Jardim Botânico existe o Museu Botânico, que tem uma coleção de plantas secas. Olha só. No Jardim Botânico tem o Museu Botânico, que tem as essicatas, que são preparadas também por funcionários e como se fosse uma biblioteca de plantas. Existem mais de 400 mil essicatas no Jardim Botânico. Na parte de fora, a gente encontra as plantas vivas e aqui as plantas em essicata. E recentemente foi criado um outro espaço especialmente dividindo as plantas por estações. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo para vocês verem que na galeria do Jardim Botânico tem também as estações, as plantas divididas por estações. Então sente confortavelmente e desfrute desse vídeo.
E aí, estudantes, gostaram do vídeo? Bacana, não é mesmo? Galeria das 4 estações. Então, até aqui nós falamos do horto do Guabirotuba, que faz a produção das mudas de flores. Daqui para frente, nós vamos ver outra sede, né, que vocês viram no primeiro vídeo, que é o horto da Barreirinha, que é responsável pela produção das árvores, das mudas de árvores. Vou colocar aqui uma imagem para vocês. Então, né, reforçando, fica no bairro Barreirinha e é exclusivamente para a produção de mudas de árvores. Lá, eu e a professora Eli também fomos pessoalmente e conversamos com os funcionários. Foi muito bacana ver o trabalho deles. Então, vocês estão vendo aqui, olha, cada um tem a sua função. Em determinado dia do mês, eles fazem a coleta das sementes, tá? E fazem também uma seleção de quais sementes estão mais fortes, mais preparadas, né, para uma boa germinação, né? Nós trouxemos aqui algumas sementes para vocês verem um pouquinho mais de perto. Olha só, aqui tem a semente do jacarandá. Já ouviram falar nessa árvore? E essa daqui, olha só a textura dela. Conseguem ver? Essa daqui é a acácia. Às vezes elas vêm dentro de uma vagem, tá? Aqui algumas já estão separadas. Essa daqui é a pata de vaca. Não sei se vocês conhecem, ela é usada até medicinalmente. É uma flor muito bonita, né? A pata de vaca a folha tem um formato que lembra uma pata de vaca, né? Eu gosto muito da flor dessa árvore. Aqui nós temos o dedaleiro. O dedaleiro, ele lembra um dedal, tá? Aqui ele já está solta a semente. Então, quando vocês colocam, veem a imagem do dedaleiro, né? Vocês vão ver que o nome dele vem de acordo com o que lembra, né? Aqui temos sementes de palmito. Olha só. Diferente, não é mesmo? E aqui temos a do ipê. Esse aqui especificamente é do ipê roxo. Lembrando que nós temos o ipê amarelo, o ipê verde. Olha, aqui eu trouxe o ipê verde dentro da vagem. A semente é parecida com essa daqui, né? Do ipê roxo. E aqui estão sementes do ipê verde. Então, quem que vai fazer essa abertura da vagem? Os funcionários. Nós temos aqui outras imagens aqui que a gente preparou para vocês. Olha só a variedade de sementes que nós temos. Algumas dentro de vagem, existem sementes aéreas, que o vento vai ajudar a propagar. E aqui, olha, existe um abrigo especial para sementes, que eles também ficam acompanhando, os funcionários ficam acompanhando. Cada caixa dessa aqui que vocês estão vendo, tem muitas sementes que vão demorar algum tempo para serem acompanhadas. Então, existe um estoque de sementes, né? Então, o Horto da Barreirinha, né, ele foi inaugurado em 1959, né? Ele possui funcionários tanto da prefeitura quanto alguns funcionários que são contratados, tá? Então, só lembrando, ele é responsável pela produção de mudas de árvores. E vocês podem perceber que existe muita dedicação, porque as árvores algumas demoram anos para crescer. Então, eles ficam acompanhando desde a sementinha até 5 anos, né? Então, olha que acompanhamento, que bonito o trabalho que eles têm. E eles vão levar para onde? Para os espaços da nossa cidade, né? Vão embelezar a nossa cidade. Assim como no Horto do Guabirotuba, eles também têm estufas, né, especiais para proporcionar um ambiente, né, com uma temperatura adequada. Então, vocês podem ver aqui, essas estão externo e aqui interno, em bandejas apropriadas. Olha só, mudas da araucária, a árvore símbolo do Paraná. Não é mesmo que vocês tanto conhecem? A araucária angustifolia, que nos dá os pinhões. Então, aqui, olha, uma belíssima imagem
da araucária. E aqui vocês veem muitas mudas, aqui é um pouquinho mais de pertinho. E eu tenho agora uma curiosidade para falar para vocês, que também envolve a araucária. Lá no Bosque Alemão, perto do portal, né, daquela entrada que todos conhecem, foram plantadas 3 araucárias. Mas por que será? Olha só, eu tirei uma foto, fui lá bem de pertinho para mostrar para vocês 3 araucárias que foram plantadas, né? Próximo, olha aqui o portal do Bosque Alemão. E elas foram plantadas mostrando para vocês que essa belíssima árvore resistente, que resiste a muitos climas, que é uma árvore forte, imponente, foram plantadas para homenagear os mortos do tempo da Covid-19, da pandemia, como um símbolo de resistência, de força. Olha que bonito, para ser lembrado que lá foram plantadas árvores fortes, imponentes, em respeito a todas as pessoas que perderam vida nesse período. Vamos continuar? Existe também uma árvore que tem essas folhas, né, um pouco avermelhadas, um pouco amareladas, que já vou falar melhor para vocês sobre essa árvore. É o Liquebandar. Essa árvore, ela é de outono e ela enfeita a nossa cidade com muitos tons. E isso devido a uma substância que tem dentro dela que lembra o âmbar, por isso que ela é Liquebandar. E no inverno ela perde as folhas, né? Mas quando elas estão floridas no outono, olha que belíssimo espetáculo. Aqui a gente vê uma imagem delas mudando de cor, né? Porque vão ocorrendo trocas químicas, né? A química do elemento que tem dentro dela vai mudando e vai proporcionando essas cores. E aqui vocês podem ver um ônibus num trecho onde foram plantadas muitas liquebandares. Então, por que isso? Para formar um corredor de árvores, porque a gente deve lembrar que as árvores, elas proporcionam, né, um ar mais fresco, né? As pessoas, além do embelezar, estão preservando essa espécie, né? E vocês sabiam que essa rua, a rua Heitor de Alencar Furtado, lá no Moçungue, ficou muito conhecida nas redes sociais? As pessoas foram tirar muitas fotos. Olha, nós temos as cerejeiras do Japão, que também enfeitam a Rua 15, a Praça do Japão. Um espetáculo de cores, vocês estão vendo aqui? Então, muito além, né, do ornamentar, do enfeitar, a gente deve lembrar da contribuição que a gente está dando para o nosso planeta. E agora chegou a hora de fazermos uma atividade. Vocês podem preparar os materiais, aqueles que vocês têm em casa, que eu vou preparar aqui para mostrar para vocês. E então, estudantes, conseguiram separar o material? Não se preocupe com isso agora. Se não der tempo, você realiza essa atividade depois. Eu quero mostrar para vocês que existe muito material. Existem livros sobre árvores, sobre plantas. E existe também a ilustração botânica. Olha, aqui tem
É a imagem da, da pessoa que fez essa ilustração botânica. Então existe todo um estudo para fazer como se fosse uma foto, né? Não é mesmo? A pessoa faz todos os detalhes. Então esse aqui é um livro, né? Árvores históricas na paisagem de Curitiba. São árvores que você encontra em Curitiba. Então você pode encontrar esse material em algumas bibliotecas, né? Esse livro, e você pode conhecer muita coisa sobre flores, árvores específicas de Curitiba também. Eu coloquei aqui então vários materiais porque agora chegou a hora de criar. Então cada um vai fazer a sua atividade de forma livre. Vocês é que vão determinar o que vocês têm em casa, se vocês vão preferir usar canetinha, se vocês vão colar pedaços de papel, tá? Eu até coloquei, né, que vocês podiam ter sulfite em casa. Se você tiver sulfite colorido, né, você vai poder fazer bolinhas e enfeitar e fazer parecido com o ipê. Olha aqui está lembrando o ipê amarelo, o ipê branco, o ipê roxo, que nós vimos na nossa aula, nossa videoaula de hoje. Então, primeiramente, vocês podem desenhar ou a flor ou a árvore que vocês desejam fazer. Então, eu vou escolher o ipê, porque é uma árvore que eu gosto muito. Então, eu vou fazer o tronco. Se você preferir fazer a flor, você vai dando as tonalidades da flor. O amor perfeito, lembra que tem várias tonalidades. Você pode fazer o ipê. E aqui você vai usar a sua criatividade, olha. Né? Então, eu desenhei aqui rapidamente, só para lembrar os galinhos, né? Você pode utilizar botões, você pode colar botões para fazer aqui a copa da sua árvore. Então, você pode colocar botões. Você pode fazer uma composição com outras sementes. Você pode fazer outra árvore. Você pode usar folhas secas que você tiver, né, próximo, se tiver alguma árvore próxima. Não precisa ser da mesma árvore. Você pode utilizar sementes de outras árvores, né? Então, eu posso fazer, olha, bolinhas de papel e fazer a copa na cor que eu tiver em casa. Se eu não tiver, né, papel colorido, eu posso pintar, quero fazer uma paisagem. Você pode aproveitar esse momento e olhar através da sua janela. Que paisagem você tem, se são flores, se são árvores. E você pode depois colocar, né, em um retrato, pendurar na sua parede, presentear alguém, vender, vai que você seja um empreendedor futuramente, não é mesmo? Então, eu vou fazer aqui com os botões, mas você fica livre para fazer da forma que você quiser. Lembrando que às vezes a gente não tem uma árvore, mas temos uma memória afetiva sobre aquela árvore. Uma lembrança da infância, né? Estão gostando de fazer atividade? Lembrando que se você não terminar, não tem problema. Vou fazer aqui de uma flor também. Quem sabe você queira fazer uma flor colando os elementos da natureza. Olha, vou usar aqui, ó, o miolo da semente de jacarandá. É a hora de criar, de colocar a imaginação. E esse material você pode depois levar para a escola, mostrar para a sua professora. Você pode tirar foto e deixar enfeitando a sua casa. Olha, eu vou usar essas sementes aqui.
você pode fazer marcadores de página. Não se preocupe se você não tiver esse material nesse momento. Você pode desenhar primeiro, projetar qual é a árvore que você quer fazer, qual é a flor. Gostaram de conhecer os hortos de Curitiba? As 2 sedes? Quem já conhecia? Olha como tá ficando. Depois você deixa secar e pode colocar no quadro. Nessa pandemia, teve muitas pessoas que plantaram suculentas, cactos, não é mesmo? Você pode presentear alguém da sua família com um lindo quadro. Vários materiais você pode utilizar. Olha, eu trouxe também aqui, quem gosta de fazer fuxico, imitando as florzinhas. Então você pode também utilizar, ao invés dos botões, colocar o fuxico. Vou fazer essa com o fuxico para ficar bem bonita. E lembrando que as árvores e as plantas deixam o nosso ar mais fresco, mais bonito. Então, pessoal, a minha videoaula chegou ao final e eu deixo vocês com essa mensagem. Todo mundo pode ajudar, inclusive você. Tchau!